Boa noite. Boa noite. Tem mais questões que estão lá atrás. Eu gosto de calor humano. Todo mundo aqui sabe que o espiritismo surgiu no século XIX. Então, as primeiras sociedades espíritas que surgiram no Brasil também foram as primeiras foram no século XIX. E aqui adotaram o nome de centro espírita. Hoje nós temos no Brasil milhares de centros espíritas que surgem ao sabor de médios ou de estudiosos do espiritismo. Não existe uma ordem, uma orientação para que isso aconteça em determinado local. Os centros espíritas surgem aleatoriamente, geralmente obedecendo a um plano espiritual. Não há necessidade de registro, a não ser na junta comercial. Mas o centro espírita é uma entidade livre que não está ligada a nenhuma instituição central. Não é como a igreja. E a igreja, para se abrir uma paróquia, para se abrir uma igreja católica, tem que ter autorização de um papa, um bispo, um cardeal, um bispo. E no espiritismo não. Qualquer pessoa pode abrir um centro espírita. Não há uma autorização religiosa que dê esse aval. É uma sociedade civil, portanto, tem legitimidade social, tem CDC, presta contas ao imposto de renda, presta contas à sociedade legalmente. Então, não há uma obrigatoriedade de filiar a qualquer instituição. Os centros espíritas no Brasil são minoria em termos de quantidade de templos religiosos. Qualquer outra denominação religiosa, como a Igreja Católica, como a Igreja Universal, tem mais templos ou mais instituições do que o Espiritismo. São poucas, talvez algo em torno de 20 a 30 mil instituições espíritas. Isso não representa muito. É tão aleatória a criação de centros espíritas que em Salvador tem rua que tem 2 centros espíritas na mesma rua. Então não tem assim uma orientação central. Nascem ao sabor de pessoas que encarnaram com essa disposição de iniciar a instituição. Em geral, tem uma presidência e tem uma diretoria. Tem associados que, numa assembleia, elegem essa diretoria. Muitos centros espíritas nasceram de médiuns cujos espíritos guias orientam a instituição. Então há uma orientação espiritual do guia do médium. O médium fulano de tal tem guia dele que orienta a formação dessa instituição. Mas nem toda instituição é assim. Tem instituições que nascem por estudiosos, por pessoas que não têm habilidade ostensiva e criam instituições. E outra coisa, a denominação centro espírita não é universal. Tem instituições espíritas que são chamadas de sociedades espíritas, institutos espíritas, grupos espíritas, grêmio espírita. Então, não é universal centro espírita. A maioria chama centro espírita, mas tem outras denominações. Bom, a nossa instituição, que se chama Centro Espírita Harmonia, ela não tem CVC próprio, não tem responsabilidade social legítima.
ela é um departamento da Fundação Lar Harmonia. Então, existe uma fundação e essa fundação tem departamentos. Um deles é o Centro Espírita. Então, nós não temos o CGC próprio. O CGC é da fundação. E a fundação é uma instituição pública, não é uma instituição privada como o Centro Espírita. A fundação pertence, na verdade, ao Estado. Aqui nós não somos donos da fundação, não tem associados com a fundação. A fundação presta contas ao Ministério Público, presta contas ao imposto de renda. Então, é uma instituição que nós somos diretores de uma fundação. A associação é determinada em estatuto. Há obrigações legais que nós temos que dar ao Ministério Público. Então, a fundação tem um centro espírita, a fundação tem um núcleo de psicologia, tem um núcleo médico, tem um núcleo jurídico, tem um núcleo de oficinas. Então, o centro espírita é um núcleo da fundação Lar Harmonia. Então, o CGC da fundação. O centro espírita aqui, a Harmonia, não tem presidente, tem coordenadores. Somos, no centro, 5 coordenadores, coordenando as várias atividades do centro espírita. Então, não há um presidente, não há eleições neste centro espírita. Há eleições na fundação, mas não no centro espírita. Nós nos representamos em várias tarefas. Isso digo para você estabelecer a diferença entre um centro espírita comum e este centro espírita. Quando nós estudamos o outro centro espírita, o João de Ângelo, nós estudamos não como departamento, mas como uma instituição com autonomia administrativa. Então, o outro centro espírita tem CGC próprio, diferente do Centro Espírita Harmonia. Bom, por que o Centro Espírita Joana de Ângelo tem a ver com a Fundação Lar Harmonia? Aquele terreno e aquela construção pertencem à Fundação Lar Harmonia. E nós temos um convênio de comodato por 100 anos. Então, nos próximos 100 anos, o centro pode usar aquele prédio, naquele terreno, sem pagar nada, porque pertence à Fundação Lar Harmonia. Não pagam água, não pagam luz, nós temos um empregado lá, existe o centro. É como se o centro tivesse um patrocinador, que é a Fundação Lar Harmonia. Mas nós não temos nenhuma ingerência administrativa. Não determinamos nada da presidência, da direção de cargos, da comissão espiritual do centro, é totalmente autônomo, diferente do Centro Espírita Harmonia. Entenderam? Alguma pergunta aí? Bom, lá enquanto os associados mantêm o centro, então são os associados que pagam mensalidade para custear as despesas do centro, tamanho do centro. Aqui quem mantém o centro é a fundação. Então o centro é mantido pela fundação. E a fundação vai buscar recursos para manter não só o centro, como as atividades sociais da instituição. Os centros espíritas, no seu conjunto, formam o que nós chamamos de movimento espírita. É um conjunto de instituições espíritas. Chamamos de movimento. Há encontros, há congressos, há discussões temáticas, há atividades conjuntas. Então, chama-se movimento espírita. Mas o movimento espírita, repito, não tem uma direção. Não tem norma que dirija o movimento espírita, porque as instituições são autônomas. Bom, mas existe uma federação espírita. Cada estado do Brasil tem uma federação espírita. E em Brasília existe a Federação Espírita Brasileira.
Nossa Federação Espírita Brasileira não tem qualquer ingerência sobre os centros espíritas. Apenas cuida de estabelecer um modelo, uma orientação para quem quiser seguir. Então não há uma obrigatoriedade de nenhuma instituição em se filiar à Federação Espírita do Estado e nem se filiar à Federação Espírita Brasileira. Agora, todas as federações se filiam à Federação Espírita Brasileira. Então há um sistema federativo e há um movimento espírita. O movimento não tem um órgão central. E o sistema federativo tem um órgão central. Muitos centros espíritas são adeptos às federações. Outros não são. Nós não somos adeptos à federação. Não porque discordamos, mas porque não é necessário, porque nós temos o nosso modelo próprio de divulgar o espiritismo. Por ter um modelo próprio, não precisa de se filiar a nenhum órgão, porque já tem o seu modelo. Nem o Centro Espírita Joana de Ângeles se filiou à Federação Espírita do Estado, porque também tem o seu próprio modelo de gestão e de fazer o espiritismo. Então, a organização das instituições espíritas, todas elas, é feita de uma forma aleatória. Não há um espírito que coordena, não há uma hierarquia material nem espiritual. É o sabor e a responsabilidade que quem funda a instituição. Existem outros órgãos que não fazem parte da Federação Espírita e nem são centros espíritas. Por exemplo, há uma associação brasileira de magistrados espíritas. Há uma associação brasileira de jornalistas espíritas. Há uma associação brasileira de psicólogos espíritas. Há uma associação de médicos espíritas no Brasil. Então, existem muitas organizações que se denominam espíritas e realizam trabalhos específicos voltados à sua classe, à sua ordem, à sua orientação. Aqui, por exemplo, funciona um núcleo de promotores espíritas. Funciona aqui, de pedir uma sala, de pedir uma sala para esse núcleo funcionar. Mas ele não faz parte da estrutura do Centro Espírita da Harmonia. Eles são independentes. Apenas de pedir uma sala eu pedi porque estamos dentro da mesma finalidade, que é o estudo do Espiritismo. Então existem vários órgãos, várias organizações espalhadas com a chancela ou com o nome de espírita e realizam um bom trabalho. O trabalho maior que o Espiritismo dentro dessas organizações tem feito é um trabalho social, de divulgação do Espiritismo e de alcance social. Vai encontrar, por exemplo, em São Paulo, muitos hospitais espíritas. Vai encontrar clínicas espíritas. Tem uma organização em São Paulo, da qual eu faço parte, chama Casas André Luiz. As Casas André Luiz têm, dentro das Casas André Luiz, tem uma rádio. Tem um programa de rádio lá em São Paulo. Tem uma televisão aberta. Tem uma instituição que abriga portadores de deficiências físicas e mentais, crianças, são muitas crianças, mais de 3 mil crianças. Tem padaria, tem loja. É uma instituição muito grande, na Casa do Brasil de São Paulo, e é uma instituição social. Distribui jornais, tem atendimento médico, tem atendimento jurídico. É uma fundação aqui que tem por 100 das Casas do Brasil de São Paulo. É muito grande, né? Hospitais espíritas espalhados pelo interior de São Paulo, que atendem, dedicam, dão parte, tem reuniões mediúnicas, intercessórias, doentes, faz um trabalho muito bonito em São Paulo. O Movimento Espírita de São Paulo, que deve ser o maior do país, tem
trabalho social grande, e por isso talvez esse serviço seja tão respeitado. Tem escolas, tem universidades espíritas no Paraná, tem muitas faculdades espíritas espalhadas por São Paulo. Então, o espiritismo tem essa organização assim, que não é orquestrada pelos encarnados. Elas nascem ao sabor dos desencarnados. A história da nossa instituição, para ter uma ideia, foi a seguinte: ela não foi uma ideia que nasceu de uma pessoa, embora tenha sido eu o veículo. Em 1992, eu estava no Centro Espírita que eu fazia parte, chamado Instituto Kardecista da Bahia, que fica no Pelourinho. Esse Centro Espírita nasceu em 1922, tem 88 anos. E eu estava lá e ouvi uma voz que disse assim para mim: você é bom. Eu escutei, porque não só não me achava bom, como minha falsa humildade me obrigava a dizer que eu não era bom. As duas coisas, né? E aí a voz disse de novo: você é bom. E eu disse: não sou bom. Disse dentro de mim, né? Não sou bom. Você é bom. A questão é que você tem vergonha de mostrar a sua bondade e usa a falsa humildade que você não é bom. Porque eu fiquei pensando naquilo. De fato, eu vou colocar isso para fora. Eu não vou ter vergonha de fazer o bem. Passa-se alguns dias, poucos dias, no mesmo local, a instituição tinha feito pavimentos. No término, eu ouço uma voz e diz a mesma coisa: agora você se conscientizou que é bom, né? Então vamos fazer esse projeto. E aí começou a meditar todos os projetos que hoje existem na situação, todos. Construir um centro espírita, uma creche, oficina profissionalizante, um núcleo de atendimento psicológico, um núcleo de atendimento político, todos, como laboratório médico, todos os projetos surgiram no final de 1992. Nasceu assim. Bom, por onde começar? Como fazer? E a intuição me dizia: eu tenho que ter um terreno. Aonde? Eu não sabia. Nem tinha um terreno para construir, nem tinha dinheiro. Era funcionário da Caixa Econômica Federal, mas tinha família, faltava um pouco de dinheiro. Então, como começar? Por onde começar? E eu peguei o carro que tinha Fusca verde e saí pelas ruas de Salvador para procurar o terreno. Quando eu vi um terreno assim, bem, eu pensava: isso é aqui. Eu ouvi a resposta. Percorri várias ruas de Salvador, vários meses se passaram, e em setembro de 93, eu passando aqui em Patamares, tinha um terreno que até hoje não foi vendido. Eu parei perto do terreno, perguntei: é esse aqui? Nem tinha placa que vende. Mas eu senti que poderia ser assim. E tinha uma coisa diferente ali, mas não assim: é esse. Como se fosse próximo dele. Aí eu fui, estava quente, né? Aí fui, quando chegou no terreno que hoje nós temos, o primeiro terreno que nós compramos, eu percebi: é esse, muito claramente. É aqui. Era setembro de 93. E tinha uma placa, gente, eu anotei o telefone e liguei. Liguei, o senhor atendeu, eu identifiquei, perguntei esse terreno, ele disse em moeda da época, eu não me lembro, mas eu converti a moeda e para fixar $22 mil. O equivalente hoje a R$40 mil. $22 mil. Aí eu disse a ele: eu dou 12.
Posso até sempre, né? Não pode ser sempre? Demais. Aí ele disse, não, mas o preço é 22 dólares. Então, meu nome é João Gustavo, está no telefone, se eu mudar de ideia, eu agradeceria. Aí passaram 5 dias, 3 dias, ele me ligou. Então eu conversei com minha mulher, eu disse que é a mulher que tem desse. Todos ele patrimônio com a mulher, porque ele sempre morre cedo. Então é ela quem decide, né? Aí ele disse, a minha mulher me tornou em 20 mil dólares. Tá, vai ligar ela que eu só tenho todo. Aí a história foi 20, 18, 16, 14, foi 18 e 2. Até que ele disse numa quinta-feira, ela aceitou os 12 mil anos. Então faz o seguinte, segunda-feira eu dou 5 mil e 7 prestações de R$1.000. E no dia seguinte, na sexta, ele aceitou. Ela aceitou, o padrão não tinha 5 mil, né? Então vamos arranjar 5 mil dólares de sexta para segunda. Olha que negócio fantástico, né? Eu não tinha nada. Aí liguei para o amigo meu e pedi a ele $1.000 de emprestado. O tempo de ter emprestado, para quê? Para quê? Não vou lhe emprestar não, vou lhe dar. Aí me deu $1.000. Liguei para outro amigo, mesma coisa, me deu $1.000. Liguei para outro, me deu $1.000. Liguei para outro, me deu $500. Então eu consegui, com 4 amigos, $3.500. Conversei com minha mulher, que era que me dava meu dinheiro. Hoje ela não é ministra, ela só gasta. Conversei com ela, aí tiramos da poupança $1.500 e compramos o terreno lá de patamar. E aí a cada mês pagavam $1.000 a completar os 12 mil dólares. Compramos aquele terreno. O daqui é que foi mais interessante ainda. Aqui são 2 terrenos de 1.000 metros quadrados. E eu já me expandi a instituição para realizar o projeto. E ele saiu a casa de terreno. E passei por essa rua, atravessei daqui até a paralela por dentro do bairro da Paz. E vi esse terreno. Não tinha placa de venda, mas eu achei que seria assim. Fui procurar o proprietário. Achei o proprietário, ele pediu 41, agora na época era reais, 46 reais. Onde buscar o dinheiro? Não tinha o dinheiro. Ele disse, eu vou comprar esse terreno. Isso foi no domingo. Eu estive com o proprietário aqui, ele morava aqui atrás. Na quinta-feira me apareceu uma mulher. Uma mulher. O cardenal, eu estou com problema. Eu quero terminar o namoro. Eu não gosto dele, mas eu não consigo terminar. Você me ajuda? Claro, ajuda aqui. Aí ela levou o namorado na semana seguinte. Ela ficou sentada e eu fui conversar com ele. Aí ele disse assim para ele, eu sou namorada, eu trouxe aqui para quê? Eu não sei. E parece de você? Cardenal, não, eu não sei. Eu quero terminar, mas eu não consigo. Não consigo terminar a casa. Deixa comigo. Vamos ver cá. Ela me disse isso. Você está dizendo aquilo. Vocês não terminam aqui agora. Então, fica amigo. Então, para ela, eu vou para ele, é ele. E terminaram de uma forma simples, simplista, imediata. Passa uma semana na quinta-feira, sempre na quinta-feira, os 2 vêm juntos. Felizes da vida por ter terminado. Felizes da vida por ter terminado. Aí ele, muito grato por ter terminado,
sério. E contou um problema que ele tinha. Ele é ele contraiu uma dívida na sociedade, na clínica que ele tinha, na época, 6 bilhões de reais. Na época, 6 bilhões. Hoje eu não sei nem quanto vai isso. Dívida no banco, o sócio dele roubou ele, viajou, foi embora. Dívida com irmãos, com parentes, com agiota, a soma de 3 bilhões, até nós que eu eu já tentei te matar. Mas foi o seguinte, vou comunicar cada credor. Mostre o seu salário. Ele ganhava na época uns 25 mil reais por mês. Então ele ganhava muito bem. Chama o seu credor. Vamos, e mostre quanto você ganha. Reverte 70% do seu salário para as suas moradia e tal, e ofereça a ele 40% a pagar divida o valor de cada um por esses 40%, deve caber 1% proporcionalmente, 1% para um, 2% para outro, 1,5% para outro, e mostre o que você tem. Eu vou fazer isso. E contrate um advogado para resolver o juros dos bancos, os torcidos e tal, sobre tudo. E cortando a conversa, a dívida desceu para 600 quilos. 600 milhões. Porque era um retorno de banco. E ele teve que comprar o advogado e tal. Conseguiu pagar essa dívida. Estabeleceu o prazo, conseguiu pagar essa dívida. E ficou muito grave. Isso em 2 meses ele pagou essa dívida. Concentrou, não pagou toda, porque concentrou na família. Ele só ficou devendo a irmã e a irmã. Pagou aqui, ficou muito grave. Hoje ele é representante do Brasil do órgão da ONU. Ela, muito grata por ter terminado o namoro, porque ele tinha inventado com ela que ele estava muito doente. Para ver se ela largava ele. Só não, que não foi pela casa, foi uma pena dele, ele não largava ele. Quando você falou, ele falou, o que eu posso fazer? Não foi nada. Foi uma separação justa, normal, sabe? Mas tem que pôr aqui no tempo. Então eu queria fazer uma coisa que você está lutando. Eu estou lutando em 45 mil reais, eu estou lutando para que fica perto da construção creche. Ela era, hoje, ela é diretora de uma empresa em São Paulo. Ela era da Band, da TV Bandeirante. Era a redatora-chefe da TV Bandeirante, na época aqui em Salvador. Ela foi ao secretário de Estado e sai para construir uma creche, não faz trabalho de Estado Social. Depois virou secretário de Justiça. É para construir uma creche, eu dou, quanto é? 41, ou não? Resultado, foi 41 com 3 terrenos vizinhos, com a finalidade específica para a construção de uma creche. Isso foi em 98, saiu a creche. Vocês estão vendo. Dinheiro público que foi aplicado aí. Dinheiro legal, dinheiro justo, apenas pela intermediação de uma mulher. Bom, aí, construir a creche, fazer crescer, para os outros projetos, teve outros terrenos que começam. Aí ele foi mais engraçado. Foi o meu dono, era um cantor e compositor, que aqui morava no artista. Aí eu procurei ele. Ele não sabia o preço, ele 41, ofereceu 30 por ele. Então eu disse, seu dono. Mas não tinha dinheiro. 30 mil, eu disse, eu não querer, ele é escritura. Aí ele disse, tá bom, vou procurar. Depois ele me procurou, eu disse, olha, eu não sei se o seu terreno não é meu. O terreno foi de uma namorada minha que morreu. E que eu só sei que ela tem uma sobrinha. Ela era filha única, os pais faleceram. E esse terreno foi dado por ela, de boca para a sobrinha. Eu vou procurar a sobrinha. Ele procurou a sobrinha. Bom,
para regularizar esse terreno, ele precisava contratar um advogado. Eu disse, ok. E aí procurou uma advogada. Só que a advogada era minha amiga. Ele não sabia. Aí ela me contou, porque conhecia aqui a situação, ela me contou que alguém procurando para regularizar o terreno de dia. Eu conhecia. Eu vou cobrar ele e dou o dinheiro para a campanha. Todas as custas dele para pagar, e tinha muita gente envolvida para ele regularizar o terreno. Sabe quanto ele gastou para regularizar o terreno? 28 mil. 28 mil reais ele gastou para regularizar o terreno. E durou 4, 5 meses para pagar, indenizar, fulano. O advogado pegou o dinheiro, a advogada, e doou para a situação que eu gastei pouco menos de 2 mil reais. Veja como são as coisas, né? Quando tem que acontecer, quando a energia é usada para uma determinada finalidade, o universo conspira. E aí nasceu essa instituição. Eu sou psicólogo, então ela nasceu com isso, de psicologia e de espiritismo. Né? Tem gente que olha para mim, que olha para a instituição e diz assim, não, ali não tem espírita não. Ali é psicologia. Os espíritas mais ortodoxos. Os psicólogos olham para mim, não, ali não é psicologia, ali é espiritismo. E a mesma coisa falam de mim, não, afinal, é psicólogo, não é espírita não. E os espíritas mais ortodoxos, não, ele não é. Ele é psicólogo. De tal maneira que eu fico ali no limbo, no meio, né? Sou uma coisa, sou outra, não sou nenhuma das duas coisas. Fica muito confortável porque você fica mais independente, né? Então, aqui nasceu o centro espírita, ao sabor de orientação espiritual. Não precisou muito trabalho, porque o centro tem que ter muito trabalho. Quem trabalha aqui para aplacar os ânimos das pessoas, mas não para realizar as atividades. Porque a instituição é dirigida espiritualmente. Então vai crescendo naturalmente. Ela cresceu naturalmente porque os espíritos tomaram as rédeas da situação. Né? Não precisa de grande coisa. Quando nós estávamos construindo esse prédio daqui, é isso? Orelhão, né? Aí, veja, quando eu comecei a construir esse terreno, esse prédio aqui eu gastei quase R$1,5 milhão. Quando eu tinha para começar, nada. Aí eu cheguei do auditório que era aqui embaixo, gente, eu estou precisando de dinheiro para construir um prédio. Aí eu botei, apelei, um prédio que tem um ambulatório médico. Apelei, né? Qualquer 100 mil reais eu apelei. Então, apareceu 200 mil reais na conta da conta. Não sei se foi caixa dura também, isso não me interessa. O diretor na conta da fundação de 3 mil em 3 mil reais. Foram vários depósitos em agências diferentes. De 3 mil reais, porque a pessoa depositou em dinheiro. Não sei por que 3 mil reais. Não sei se não precisava se identificar. Eu sei que foi 200 mil reais que pintou na conta naquela semana. E aí, eu avisei, olha, obrigado pelo depósito, mas eu não vou começar porque eu consegui a doação pequena. Eu só posso começar quando chegar a 50% do valor. Eu preciso de 600 mil na conta. Aí eu tenho uma amigo que infelizmente saiu da posição de comando na Receita Federal. Aí conversei com ele. Ele aí conseguiu que mercadorias apreendidas no Brasil, entraram sem pagar imposto ali no Paraguai, são distribuídas para várias instituições de caridade. Aí ele conseguiu um caminhão de mercadorias que eu vendi no bazar e isso deu um pouco mais de 500 mil reais.
Então, com 700 dias, nós começamos a obra e tinha aparecido várias fotos. Eu não sei quem pagou as janelas aqui, todas as janelas. Não sei quem pagou o granito também. Não sei quem pagou o fogo. Então, ela foi sendo construída assim, com doações anônimas. Doações anônimas. Por que era assim? Acho que os espíritos vão tocando as pessoas, para que essas pessoas se sensibilizem e construam. A maioria dos centros espíritas é assim. A maioria dos centros espíritas cresce dessa forma, com a ajuda do que vem nesse funcionamento. Uma pergunta para ele. Deixa eu doar mais um pouquinho. O que é uma sociedade espírita? O que é uma sociedade espírita? Seria uma sociedade que vigorasse os princípios espíritas, né? Será possível isso? Não, não é possível. Não é possível. Ao menos no próximo século, até o próximo século, ou no próximo século. É possível. A Terra apresenta uma desigualdade muito grande na evolução dos espíritos. Então será muito difícil se implantar uma sociedade espírita. A sociedade espírita não é uma sociedade de adeptos do espiritismo. Uma sociedade onde haja felicidade plena para as pessoas. Uma sociedade onde as pessoas têm uma percepção de totalidade, que não se pode ser feliz enquanto houver infelicidade em torno. Não se pode se sentir bem enquanto o entorno não está bem, onde existe pobreza, miséria, violência. Como você consegue dormir em paz? Se seu semelhante não vive bem, não tem cultura, educação, princípios, moral. Então, está sendo muito difícil a gente conseguir que a sociedade alcance esse estágio em breve tempo. A proposta do centro espírita é interferir na sociedade para melhorar a sociedade. A proposta não é transformar as pessoas em espíritas. Até porque se todo mundo fosse espírita seria muito chato, né? Espírita é chato, né? Quando está falando de evangelho, de oração, de espírito, de obsessão, uma pessoa que todo mundo em qualquer lugar está falando disso, não é só força do espiritismo em grande quantidade de adeptos. Não é. Não é interessante isso. É interessante que a gente interfira na sociedade. Por que isso trouxeram a gente para aqui? Menor IDH de Salvador é aqui, baixo do tubo, bairro da Paz, dá uma coqueirinha, está aqui a 200 metros, começa a micro-região de menor IDH, de menor qualidade de vida. Por isso que nós viemos para cá. Então, a proposta é essa intervenção. Aqui nenhum serviço é pago. Vem os fabricantes médicos pagam, nem atendimento jurídico. Porque a ideia é a sociedade se estruturar para resolver os problemas da sociedade. Não é para o indivíduo aparecer, ou para engrandecer a Kardec, ou vender livros. É para modificar a sociedade. Essa é a nossa proposta. Isso eu já falei. O centro espírita torna-se, então, importante núcleo educativo, proporcionar uma visão ampla da doutrina espírita ao ser humano, a fim que ele busque seu aprimoramento espiritual. O centro espírita se ocupa de divulgar o espiritismo, porque o núcleo central da proposta espírita qual é? Agora pega direito, né? Qual é o núcleo central da proposta espírita? Quem pode me dizer? Fazer o quê?
Núcleo central é caridade? Não é não. Então, núcleo central talvez o cristianismo. Caridade a igreja também faz. O que é que só o Espiritismo faz? Movimento do Espírito, a igreja também faz. O que só o Espiritismo diz, afirma? Não, o Espírito também afirma a reencarnação. Livre-arbítrio também não. O que só o Espiritismo diz? É assim. É o núcleo central do Espiritismo. Não é? Não, não tem um Espírito faz. O pessoal fez dificuldade. Essa é a última aula. A prova aí, você tem base. O que é que só o Espiritismo divulga, afirma, prega? Só o Espiritismo. Ok? A unidade divina não. Gente, não é? A existência do Espírito e o quê? A comunicação e o que mais? Essa é a próxima palavra. Só o Espiritismo diz. Você. É a individualidade do Espírito após a morte. Porque prega no céu, mas você desaparece desse céu, você não retorna, você não se comunica, você não é você. O Espiritismo prega a imortalidade e a individualidade do Espírito. As outras propostas são incorporadas pelo Espiritismo. O Espiritismo incorporou o cristianismo. Mas o Espiritismo não é o cristianismo. O Espiritismo é mais do que a proposta cristã. Muito mais. A proposta cristã não entra no mérito dessa relação com o mundo espiritual. E nós falamos da imortalidade da alma, da comunicação dos espíritos. Calma. Só teve aula com vocês, você começou, todos os dias aqui, 20 aulas. Tivemos. Parece. Nós tivemos, sim, mas hoje é que você está A dando. gente que eu só dava aula estudando. Olha, nós tivemos aula com bons professores, mas só hoje estamos tendo com vocês. Entendeu? Sim. Por quê? Eu não sei. Porque nós estamos sentindo que nós somos escravizados, entendeu? E essas coisas. Porque se você desse mais aula a gente, nós estaríamos, eu tenho certeza, muito rápido. Yes, do you understand me? Veja bem, os centros espíritas divulgam o Espiritismo. Não para que todos se transformem em espíritos, mas que ao se apropriar dessas ferramentas, dessa compreensão, passe a ter uma visão de mundo diferente. Porque não adianta você saber as propostas espíritas e não mudar a sua visão de mundo. Não é para você se tornar bonzinho, que sai daqui, eu aprendi que a vida continua, eu vou fazer caridade, para quando eu chegar do outro lado, eu chegar bem. Você fala, não serve, é logo. Apreenda o pensamento espírita para ter uma nova visão de sociedade e interferir nessa sociedade com uma proposta diferente de vida. Consequentemente, você vai fazer caridade, não porque é uma norma, mas porque você adquiriu a consciência que dividir é frutificar também. Uma pergunta. Agora, pessoal, no segunda-feira, pergunta muito. O que será? Certamente porque sabem menos. Aí perguntam. Quem não pergunta muito é porque já deve saber tudo, né? Obrigado. Vamos fazer um intervalo então. Agora. Então, o centro espírita é um núcleo de encarnados e desencarnados.
Nós podemos não ver, não sentir, mas muitos espíritos trabalham aqui. Espíritos que são familiares, espíritos que vocês não conhecem, espíritos que estão interessados no progresso da sociedade, da humanidade, aqui eles estão. Para vocês terem uma ideia de como os espíritos podem estar numa instituição espírita, em 1996, eu estava no centro e eu atendia as pessoas, eu orientava, né? Hoje era sentado, estava assim, meia hora a pessoa, às vezes 50 minutos. Hoje eu dou 3, 2, 5 minutos de pé ali, porque senão eu não trabalharia, né? Mas eu dava mais tempo para vocês. E uma vez, um casal me procurou. 72 anos dele, 70 anos dela, a idade era mais ou menos. E muito chorosos, me falavam da morte da filha. 2 meses antes. Ela combinou 2 medicações e suicidou. Ela tinha perto de 43 anos de idade. Ela era médica, tinha feito residência em São Paulo, na USP, fez mestrado e doutorado em Paris. Depois ela voltou para o Brasil, prestou concurso, professora titular da USP, Baiana, e ela tinha um consultório aqui no Salvador, que ela vinha uma vez por mês atender os pacientes. Dita, famosa, veio acadêmico, rica, tinha um namorado, e os pais foram me falando disso, eu comecei a ficar com raiva dela. Eu ficar com raiva dela. Os pais me mostraram uma carta endereçada a ela, depois que ela morreu. Eles moravam em Santo Amaro. A menina nasceu em Santo Amaro. Quando completou a 8ª série, se transferiu para Salvador. Fez o 2º grau aqui, fez medicina aqui na UFBA, depois, como eu disse, foi para São Paulo, Paris. E os pais receberam uma carta de um homem da idade dela, que ficou morando em Santo Amaro. Ele era colega dela, se apaixonou por ela, criança, 8, 9 anos de idade, se apaixonou por ela. Só que ela era rica, ele era pobre, ela era branca, ele era negro. A família dela migrou para Salvador, ele ficou lá. Mas ele gostava tanto dela, que ele não teve contato com a mulher em respeito a ela. Eu vi isso. Não namorou. Acompanhou a vida dela. E mandou essa carta para os pais dela, lamentando a morte dela, declarando o amor dele por ela. Quando eu li a carta, eu fiquei com mais raiva dela. Certo? Pelo que ela fez, de matar. Não aceitava isso. Para chorar, eu com raiva. Aí eu consolei, fiz um esforço, eu consolei os pais. E eles saíram, eu fechei a porta da sala, e aí eu voltei, chamei ela, comecei a xingar ela. Sério? Não vou dizer o nome aqui porque não é legal.
Por que você fez isso? Absurdo. Por que você procurava ajuda? Para que se matar? São jovens. Nota que você não gostou inferior para fazer isso. Eu escapei. Parecia que eu estava na minha frente, na sala lá do outro centro de vista, e ouvindo eu com raiva. Alguns meses depois, eu estou atendendo a visão do meu consultório, ele me professor. Eu aconselho que leia determinado livro. Livro chamado Resposta Jovem. E ela, como disse, fazer não, abre a bolsa e retira esse livro. Isso é interessante, eu trouxe esse livro para ajudar no presente. E você me aconselha a ler. Mas por que você pensou em dar esse livro para ela? Eu tenho uma amiga cuja filha faleceu. E ela me chamou para ir ao apartamento onde a filha morreu, morava, para retirar todos os livros, porque a Lúcia pediu livros e anotações dela para fazer uma sala lá com o nome dela. E hoje na Lúcia existe uma sala com o nome dela, com os livros dela, uma espécie de biblioteca visitada. Porque ela inventou, ela criou um tipo de atendimento em performância de computadores determinados por ele. Não me lembro do nome. Ela é uma cientista. Aí eu fui lá na casa dessa amiga, que era a mãe dela. Vamos tirar os livros da distância. Era um apartamento ali no bairro de Cajá. Vamos tirar os livros. Os livros ocupavam 2 quartos do apartamento. Eu morava só. Quando nós estamos tirando da estante de cima da escada, na estante lateral caiu um livro. E quando o livro caiu, eu pensei seu nome, que é meu terapeuta. Então nós vamos junto ele e a mãe da mulher. Aí ela disse, peguei o livro e a mãe da mulher disse, esse livro não é para ir. Se ele cair, não é para ir. E é seu. Deu o livro a ela. Como ela pensou em mim, ela foi entregar o livro. Aí ele disse, fulana, está me mandando um recado. Resposta a jovem. Eu já tinha lido o livro, e depois o livro trata um castigo de Deus. Ela está na Bíblia, é o livro de Jó. Só que Jó pergunta a Deus, por que eu sofro tanto? E um que pega o livro, resposta a Jó, por que ele sofria? É como se ela dissesse, olha a resposta aí. Tá bom. Mas eu disse para ela, não adianta você querer isso, porque você estava errada. Não me deixe de matar. Eu concordo ela ali no Caigara, ali perto do Baré Morgana, um prédio de uma sala, para mim já foi hoje eu tenho. Eu comecei a receber pacientes e foram pacientes dela. 1, 2, 3. Não adianta me mandar pacientes, eu não preciso de isso para me encaminhar pacientes. Eu não faço, se for para a comunidade, vem me procurar. Não tem jeito, então. Se você quiser definir, vai ter que fazer diferente. Então eu não vejo aqui, quem é que aparece? Ela. Dando uma comunicação, chorando muito, e dando parte de hoje, você está convidada a trabalhar a fazer parte da equipe com seu conhecimento médico e agora a ajudar pessoas que entram aqui querem se cuidar. Você vai trabalhar
auxiliando e parecendo as pessoas que estão elas trabalham aqui. Dessa forma, você vê como as pessoas podem se aproximar dos tratem os espíritos como você trata as pessoas. Espíritos são pessoas. Não são entes sobrenaturais. Não tem a ver com espíritos. E eu acho que aqui ninguém tem, né? Ninguém tem. Ponto. Ele procurou no meu consultório. Senhor, porque para mim depois do casamento é possível. Eu não tenho certeza, e a partir do casamento é idoso, né? E depois dos 80 envelheceu, né? Já deveria ter se encarnado, né? Encarnar, eu não tenho encarnado dessa idade, eu já falo, fazendo assim, ó. Como vai ligar a conta da pessoa? Vamos dar, tem gente que chega aos 90, tem e só que a Bahia está. Tem mais gente assim de 100 anos, sabia? Então eu falo preguiça de manhã, a preguiça até feia. A gente procurou, afinal, esse é um problema sério. Então, se Thiago, eu verifico tudo que eu quarto, na sala, na cozinha, tudo na roupa, embaixo da cama, na janela. E eu disse que ajuda. E aí eu já fui, mas não resolveu tudo que eu tive para procurar aqui no seu consultório. E as pessoas que eu estou no consultório, eu só participando. Eu resolvi. Aí eu disse, vamos fazer o seguinte. Sabe o que foi que eu disse? Então, assim, a partir de hoje, a partir de hoje, quando bater, vai ser diferente. Bom, então bora. No ano seguinte, ele entra na minha sala, triste. Quando ele tirou todo porque eu gostava de conversar, isso mesmo. Quem eu gostava de conversar? A gente não tinha de outro. Meia dúzia de espíritos que estavam bastidores. Você vai ver esse espírito. Terceiro encontro, terceira sessão. Esse alegre, ó, funcionou. Isso é real. Aí ele disse para mim, eu vou lá no seu tempo. Vou lá com você. Só que ele é um gordinho, ele é sempre. Pode olhar que todo gordinho, toda essa pessoa, tem alguém aqui ligado. É como todo gordinho é como você pode observar que ele vai perto do ar-condicionado. Ele não fica distante. Aí ele foi, ele não tinha funcionado. Ele tinha um tempo que eu vou botar para trás do seu tempo. Aí voltou a funcionar e fez de novo. Aí ele passou para a questão de dizer que eu não tinha carro. Estou com o eu vou te dar um carro. E como eu disse, eu não quero, mas eu vou te dar. Eu não quero carro. Eu vou lá no seu ou ele quer carro, como não quer carro. Eu não quero carro. Vou lhe dar, porque eu estou botando a perna no dono, não se tiver eu vou lhe dar carro. Vou botar aqui na porta da sua, vou botar lá na porta da sua filha. Se eu botar, vai investigar, porque eu não vou dar. Eu vou lhe dar carro. Aí eu não estou errado. Aí peguei o telefone chegar assim, eu liguei para a casa dele. Só para aprender, também.
Era que fazia ele, essa loucura, né? Passando por você. Aí, liguei para ela, para eu falar com a esposa, o doutor Mutador, da médica, a carreira médica, você é maluco, né? Se não for pessoas, aí, conversa com ela na Solange, que é Reinaldo e tal. O marido, depois nós amigos da família, a família concordou de dar o carro. Eu sou um pouco doido. Eu não quero carro. Mas você merece. Mas eu não quero. Eu não quero carro. Eu não quero carro. Aí ele veio lá. Eu consegui, tá? E convidei ele e a família para trabalhar com o veja como são as coisas. Aí, ele desencarnou. Foi para botar funcionando e dar uma carta para a situação. Foi que desencarnou. Bom, ele desencarnar, não é como se fosse desencarnar. Aqui não vai desencarnar, nem vou você, eu vou. Eu adoro os amigos meus que estão. Eu gosto. Como vai encontrar? Eu vou encontrar. Não, eu gosto, né? Ela me convidou para falar dos 80 anos dela. 80 anos dela. E ela disse que ela vai ter uma coisa. Você não pode falar isso. Vai falar sobre isso. Só pergunta. Aqui da igreja, ali adoro a velha, o Garcia. Aí eu não pode falar, a igreja não passa, não tem como dar uma passa, pode chamar. Só que eu preciso ter a presença dele. Eu estou pulando, mas sem querer, e aí eu falei. A espiritualidade, a luz dela, a espiritual. Vamos terminar a homenagem a ela, isso estava ali mesmo. O cara estava curioso em fazer isso, enquanto ela não ia me restringir, o passo estava coisa. Mas ele conta uma história que é a vida dentro de uma espiritualidade. O que acontece conosco, e participamos de uma atividade espiritual, você parece que vai sendo atraído por essa pessoa. Elas passam a acontecer naturalmente. Sempre quando você está procurando. É como se nós fôssemos ímãs. Cada vez mais que você se envolver com o espiritual, você é absorvido por essa ordem totalmente. E é uma coisa muito gostosa. Embora também atraia a obsessão. Atrai a obsessão, claro. Você está lidando com algo que não interessa a outra pessoa. Está lidando em ajudar alguém que foi prejudicado, que se prejudicou, então você está querendo ajudar, vai receber troco aí que você está querendo ajudar alguém que não merece, muito desencarnado. Então nós somos sujeitos a orientações, a interferências espirituais. Quem lida com o espiritual está sujeito a lidar com as questões. Nosso caso, né? Não deixe de estar aqui, a gente tem toda a proteção espiritual. Quem tem isso? Não vale nada, ele joga você, ó, agora é a sua vez, agora você que decide, ele resolver essas questões. Então, nós também não estamos dentro de nenhuma. Nossa senhora é interessante, papel de quem? Ah, não, é registro, né? É registro. Uma coisa que tem uma maravilha, papel de Então, o centro espírita é um grupo de encarnados, desencarnados, tem pessoas de todos os tipos, com outras instituições,
nós estamos tocados de entidades espirituais boas, algumas poucas, mas poucas. A gente pensa que tem mais espíritos interiores do que superiores, não. Temos muito mais amigos espirituais, muito mais pessoas querendo ajudar o barco do que o contrário. É uma visão equivocada nova. As pessoas falam assim, nós temos inimigos do passado. É muito raro ter inimigos do passado, entendeu? É muito raro. Aqui, você não precisa responder. Analise. Quem aqui tem um inimigo figural, certo? Inimigo, uma pessoa aqui, hoje, uma pessoa que você gostaria de matar. Quem que tem? Aqui deve ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 40, 56 pessoas, né? 54 pessoas. Se tiver uma pessoa assim, tem alguém que gosta de matar, só uma vez. É raro você ter um inimigo, uma pessoa que você gostaria de matar. Não tem raiva de alguém, você às vezes deseja mal a uma pessoa, isso é natural. Não sei se isso é a coisa pior do mundo, não. Inimigo do passado é alguém que você gostaria de fosse destruído. Não pense que no passado todo mundo aqui tinha alguém que vivia com força, que vivia vivendo, que queria matar. E deve pensar também que no passado era comum se matar o outro. Era comum, não havia justiça, não, a gente não bala. Era o que fala, essa questão. Essa condenação pela morte de alguém, ela é recente na civilização. Então, ter inimigo querer matar alguém não era um crime. Como, por exemplo, lá o primitivo que comia carne humana não estava cometendo crime nenhum, porque isso era socialmente aceito. Então, nós não temos inimigos do passado. Nós temos dificuldade de convivência com o ser humano, porque ainda estamos em regime de competição com o outro. Ou não temos uma autonomia, autodeterminação, ou não temos uma independência, uma segurança pessoal, a gente fica competindo com o outro, julgando, achando que porque não gosta de uma pessoa, ela foi inimiga em outra encarnação, porque não está bem com o irmão, acha que no passado foram duas pessoas que se esvaziaram. Nem sempre isso é assim. Então, há muito mais espíritos que nos querem ajudar do que nos querem atrapalhar. Dentro da instituição espírita tem muito mais quem quer ajudar do que aqueles que podem nos atrapalhar. Alguma pergunta? Vamos lá, está tudo. Tudo está tudo. Nós estamos com a dúvida de hospitais espíritas. Em São Paulo tem dezenas de hospitais espíritas. Principalmente em São Paulo, Paraná, Minas Gerais, até no sul. Principalmente o interior de São Paulo, aqui no norte do Nordeste, mas de Minas Gerais para baixo, tem muitos hospitais espíritas. Existe alguma intenção de a gente fazer? A situação deve ser também. Diferente de um hospital, ter um know-how muito grande, ter um laboratório muito pequeno, ter recursos, dinheiro para fazer um hospital, para manter o hospital. Aqui, o ambulatório aqui atende vocês 1.200 a 1.300 consultas e procedimentos. Tudo voluntário, a gente vai auxiliar, congregar, funcionário. Nós gastamos aí, tem ajuda do seu nome de saúde,
houve entendimento agora com a prefeitura, talvez a partir de abril, a gente vai ter uma cota do SUS. Aí nós vamos aumentar de 300 para 5 mil atendimentos deles. E aí a pessoa de recursos iria para pagar as consultas, a gente vai, porque os médicos são voluntários, vão melhorar a compra de aparelhos, nós fazemos um ultrassom, dois, nós fazemos mais equipamentos, então nós vamos aumentar para aumentar. Então isso tudo é recursos mais empregados, então vamos botar um hospital grande. O que eu quero é porque todo dia de noite, 10 horas, eu tenho que trabalhar. Tenho que deixar paciente, anotar as questões que aconteceram durante aqueles 50, 30 horas no minuto. Aí o computador me ajuda. O computador e o celular também me ajudam, porque eu entendo. O dia seguinte eu consigo lembrar. Às vezes já aconteceu só uma semana, tem que deixar paciente, tem que me lembrar, tem que colocar na questão. Isso é um problema muito difícil. O centro espírita torna-se, então, um importante grupo educativo à saúde. É nele que as missões de amor e caridade também deverão ser evidenciadas em sua plenitude. Como exemplo, aqueles que ali vão buscar orientação, consolo, cura e ao encontro consigo mesmo e com Deus. Então, o centro espírita é mais do que uma instituição religiosa. O centro espírita é também uma instituição que deve nos levar ao esclarecimento quanto à vida, quanto à educação, quanto à convivência. É uma característica do serviço seguinte, que acho que deveria ser maior divulgada dentro do movimento espírita. Muita gente que vem ao movimento espírita vem para se sentir melhor depois da morte. Deveria vir ao movimento espírita para, ainda encarnado, melhorar a sociedade. E não querer merecer algo de bom depois da morte. Não me interessa o que vai acontecer depois da morte. Me interessa a vida que eu levo hoje. O que nós temos que pensar é no aqui e agora. Ser feliz aqui e agora. Melhorar a sociedade aqui e agora. Em vez de a gente querer uma vida melhor depois da morte, vamos querer que a sociedade hoje seja o que a gente quer depois da morte. Vamos querer para aqui o que a gente quer para o além. Em vez de você querer ir para o ar, deve estar muito chato, todo mundo usando branco, né? Falando como se fosse sacerdote, esse é um negócio horrível, já pensou? No lugar dele, todo mundo branco. Não, péssimo, é péssimo. Todo mundo meditando, tédio, né? Então, a gente deve tentar fazer na Terra um lugar melhor, não sacrificar pela terra, pela vida aqui. Mas é alguém que quer. Peraí, você fala muito baixo, fala no microfone, eu estou com te ouvir. Agora é como a música fala. Eu não queria falar sobre isso, então, ele aí fez a pergunta. Veja bem, no centro espírita, para mim, o maior trabalho que eu tenho é administrar pessoas. Não é conseguir recursos como vocês viram que aparecem. Essas cadeiras, olha aqui,
as cadeiras ocuparam 36 lugares. Eu pedi, numa reunião, aqui era de plástico. Branca. Só que eu pedi, gente, cada um poderia trazer uma. Aí teve alguém que disse, alguém chegou aqui, não precisa, você não vai doar 300 cadeiras. Foram doadas 300 cadeiras. Então, isso não é problema, sabe? Não é problema. O problema é administrar pessoas, seres humanos. Porque todo mundo precisa vir do meio. Todo mundo da Federal é muito isso. E eu não disse nada. Olha, eu vim aqui que a Federal mandou, que é assim. E ela levou vários, como se eu tivesse pedido. Então isso é difícil administrar um lugar onde tem quase 200 trabalhadores, onde cada um tem uma ideia, que veio a ser assim assado. Então essa coisa é a maior dificuldade. Dificuldade de administrar fofoca. Não é difícil, sabe? Lá no outro texto, olha a experiência que eu vivi. E procura uma trabalhadora. Poderia ser um trabalhador, mas não sei se não é trabalhador. Será? Fulana. Isso aqui. Muito isso. Você vê como a situação. Não se preocupe, eu vou dizer a ela o que você disse. Não, você não vai dizer que eu tenho que dizer para você. Eu não vou no consultório. Lá, eu tenho pedido. Mas você está me contando uma coisa que a pessoa disse e fez. Eu vou ter que dizer para você. Não, você não vai dizer que você. Vou falar. Aí eu saio do pé. Bom, fique à vontade, mas eu vou dizer que você disse. Quando ele encontrar a fulana, quando que se passaram uns 15 dias, eu não encontrei a pessoa. 3 semanas eu encontro ela. Quando eu achar que eu falo, olha, fulana disse para mim isso. Aí ela disse para fulana, ela me comprou. Me comprou de fato. Eu sabia, e foi eu que disse mesmo, eu estava errado. Aí eu fiz uma palestra no SESC, nós vamos trabalhadores, gente, maravilhoso. Quem me falar uma coisa de outra pessoa, eu vou contar. Eu não vou guardar segredo. E não guardo. Se alguém aqui que resolver que aconteceu. Eu fiquei muito triste, muito mistério, mas eu fico buscando dele. Então não me contem. Não traga fofoca porque eu vou solidarizar e comentar. Vou contar aqui. Porque só assim você vai mais isso. Se a pessoa ficar cheia de informação que acha, de ver, administrar isso, pode ficar. Não sobrevivo a tanto segredo. Então, eu abro a minha vida para as pessoas, porque tem gente que quer o poder. Que quer mais, que quer estar em evidência. Aqui é um exercício que ele vem, são 1000 pessoas competentes que participam. Então, aí sim. Então, a disputa de cargos de poder. Como você vai guardar ministro de participação de cargos? Eu vou fazer outro tipo. Eleição de diretoria para o fundo. Aqui não tem presidente. Nós temos presidente, vice-presidente, secretário de tesoureiro, administrador de patrimônio. Aí eu volto à nossa do quadro. Presidente de uma assembleia, mais ou menos 50 pessoas que iriam ocupar cargos de governo. Quem quer ser presidente não aceita indicação de ninguém. Quem quer ser terá que dizer, eu quero ser. Então, eu vou começar sozinho, Adenal. Primeira diretoria do Senado. Presidente, Adenal, eu quero ser presidente. Se alguém quiser também ser, vamos para uma eleição. Quem quer ser vice-presidente aí? Aí alguém diz assim, para você, fulano? Não aceito indicação. A pessoa tem que dizer,
eu quero para se responsabilizar por aquele caso. Não há indicação. Só haverá eleição para ver a culpa. Preenchemos todos os cargos. 2 anos era diretoria. Era sempre assim. Da diretoria, quem quer lugar agora? Se o mesmo quiser, podia ter, eu quero. Então as eleições eram assim, para evitar o discurso do poder, que você estava se comprometendo com todo mundo que você queria evitar. E sempre preenchia. Quando chegou na quarto mandato, eu já estava há 8 anos de tempo, eu disse assim, bom, eu quero ser presidente e essa vai ser a minha última questão. Quando chegar, daqui a 2 anos, eu não vou querer ser presidente. Ah, Denal, nós queremos você. Não depende de vocês que eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu quero. Não vamos você. E aí, deixei o cargo de presidente e disse, agora eu quero ser diretor. Eu não quero ser mais presidente. Mas eu quero ocupar o cargo da diretoria. E ele escolheu o cargo da diretoria, estava lá embaixo. Diretor rural. Eu era diretor rural. Era eu que botava os cargos rural. Essa era a minha função de ser discutida. Quem dirigi por 10 anos, eu fui lá. Então, eu sou diretor rural. É o que eu quero. Eu gosto de ver os cartazes e gosto de pregar a caixinha lá na cultura. E permaneci no tempo. Aí depois que eu mudei para o presidente de logo, você tem autonomia administrativa, tem essa parte legal, não tem que estar aqui orientando nada a ninguém. Sou adulto e estou. Mas quando vim para cá, muita gente lá que vim para cá, eu não quero ninguém daqui lá. Vou formar outra instituição, atingir outro público, não tem que migrar ninguém. Eu estou migrando porque a instituição cresce. Então, aqui eu vejo tudo ficar. Eu não quero. Não estou dizendo não vou fazer isso, não vou fazer não é para ser. E fulano está dizendo, afinal, eu acho que eu devo ser. Para que eu possa, para que eu possa. Acho que está pessoas. Os piores que vem, melhor que eu que diria que são piores. Eu não preciso. É um negócio sério. Mas mesmo assim, eu gosto. Está na alma, está no sangue, está na natureza. Então, tem que administrar. Eu tiro um dia e meio da minha semana para administrar essa instituição. Não trabalho sexta-feira, eu quero administrar essa instituição. Não trabalho trabalho na instituição, e nem quinta-feira de tarde. Eu estou trabalhando na quinta-feira para administrar a instituição, eu não estou. É bom conviver com as pessoas, é bom ver a maldade das pessoas, né? É bom ver a bondade das pessoas. Então aqui eu sou eleito assim, um inferno entre o demônio e Deus. Eu estou saindo no meio. Porque você recebe todo tipo de adjetivo, porque você não pode agradar todo mundo, né? O tempo é muito grande, a atração gasta por mês foi R$30.000. Até para dizer onde gasta, ele tem que servir, porque as pessoas acham que deve gastar isso, deve gastar mais do que. Então é uma empresa que você quer administrar. E eu não sou administrador, eu sou psicólogo. Isso é difícil para você acertar. Você vai ficar aqui algumas 10 cartas, eu não consigo acertar isso. Então, grande valor, foi tudo que você imaginar. Como tem qualquer equipamento humano. Mas eu não preciso porque eu adoro isso. Bom, 15 para as 10, vou passar para a obra para a obra concluir. Mas quero convidar vocês a fazer o segundo ciclo. Ou o EDM, né? O segundo ciclo vai ser de quarta-feira e o EDM é segunda ou sábado. Então, estudar essa história, porque aqui nós tivemos
a Universidade Livre do Espírito. São 6 semestres. Então vem aí o segundo semestre, que é quarta, e ou segunda, sábado. Você escolheu. Uma pergunta? Tenho. Diga. Você disse que o senhor é psicólogo e não é administrador. Mas pelo que você falou aí, da compra de terrenos, dessas coisas, você tem uma boa lábia também, né? Administrou muito bem. Administrou muito bem. O trabalho é de parceria. Os espíritos têm que fazer a parte dele. Eles que têm que organizar dinheiro. Eles que saem por aí. Mas menino, Influenciando as pessoas como você que eu está estou precisando de dinheiro, eu não consigo. Pra quê? Para certas coisas, entendeu? Você está para enganar. Olha, eu te juro que se eu desencarnar primeiro, estarei te recebendo de braços abertos logo. Logo depois. Isso é que é o espírito rápido. Logo depois. Não, growing up. Eu vou desejar isso para você. Tá bom, mas vou te receber logo depois. Veja. Para. Eu acho que eu não vou dizer que eu tenho a instrução, porque eu não tenho competência para aquele modelo, que é um modelo muito avançado. É um modelo oficial de universidade. Eu preferi uma coisa mais modesta de só colocar o espiritismo como matéria. Já me foi oferecido, eu não acho que você não monta aqui um curso de enfermagem, um curso disso. Enquanto universidade, não. Pode ser nas oficinas. Eu não pretendo entrar porque eu acho muito complexo, muito complicado, eu não tenho competência para gerir. Não faz sentido aqui. Eu queria que alguém gerir. Eu tenho um programa na Rádio Boa Nova. Aqui eu pensei em ter uma rádio. E há um mês atrás, Redrado me procurou para a gente juntos realizar uma rádio. Vamos ver, vamos cuidar disso agora também. Mas aí a rádio vai ser na Cidade da Luz. Não vai ser assim, porque ele tem muito mais conhecimento e competência na mídia do que ele. Mais uma pergunta? Só isso? Autocura. Eu acho que a gente vai fazer nos próximos 5 anos, que é a criação de um abrigo para idosos, um lar de idosos. Eu já fui gestão para prefeitura, tem um terreno aqui próximo de uma nova de metros quadrados, mas o vazões deve restar uns 4 mil metros quadrados. A prefeitura prometeu isso lá, nós temos a Câmara de Vereadores, nós estamos em relação com a Câmara de Vereadores, e eu não sei quando isso sai. Eu não tenho pressa também, porque o problema é esse. Os estudos que fazem a parte mais complicada é isso. Então, esse é o projeto. E o segundo e último projeto é a criação de uma clínica para brasileiros e computadores de transtorno mental. Então, faltam esses 2 projetos. Eu acho que a gente fizer a linha nos próximos 5 anos. Se eu não estiver encarnado, lógico, né? E adiante, então, projeto, né? Ok, gente? Obrigado a vocês.